Sobre um tema que me é recorrente, né, sobre a questão da importância da filosofia, do modo geral, para a humanidade, né? Muitas vezes a filosofia é entendida como uma matéria obsoleta, né, que de certa forma é algo que pode ser excluído diante de concepções mais técnicas do conhecimento, né, de um modo geral, e que a filosofia seria algo inútil. De certa forma, a filosofia é algo inútil no sentido desse sentido de utilidade, né? Porque se você for pegar uma perspectiva mais utilitarista, né, do conhecimento, realmente a filosofia ela não se enquadra somente nessa perspectiva utilitarista, né? A nossa sociedade, de modo geral, é uma sociedade predominantemente das ciências ou das ciências aplicadas, porque, de um modo geral, essas ciências aplicadas elas servem a determinados conhecimentos mais práticos, mais utilitários do nosso dia a dia, né, que são utilizados no nosso dia a dia dentro da nossa concepção de sociedade. Porém, entretanto, não quer dizer que a filosofia não esteja presente nos mais diversos campos, né? Mesmo nesses chamados conhecimentos técnicos, né? Ou esses conhecimentos que são instrumentalizados e conhecidos como conhecimentos técnicos, né? Como por exemplo a matemática. Eu sou do ponto de vista que eu defendo que a filosofia ela está presente em qualquer tipo de conhecimento humano, seja lá ele qual for, cara. Seja lá uma prática sistematizada, como por exemplo a medicina, seja lá uma concepção científica mais aplicada, que seja originária da matemática, ou a própria matemática, ou a física. A filosofia ela perpassa tudo aquilo que se permite ser conceitual. Se é conceitual, é filosófico. Tudo aquilo que é criado pelo homem, de certa maneira, o momento que antecede a criação de determinado conhecimento, por mais que se direcione ao empírico, né? E não só existe essa dicotomia, né, como já vimos em Aristóteles, na metafísica de Aristóteles, né, que é um modo diferente de lidar com essa questão da conceituação, ou se você preferir chamar da metafísica, em detrimento do empírico ou da empiria, que Aristóteles não vai advogar nem para um lado nem para o outro, mas vai se propor a fazer uma nova, um novo modo de integrar essas relações, né? No mundo palpável, podendo fazer essas investigações a partir do mundo palpável. Mas a filosofia ela está presente em tudo que é conceituável, conceituado, tudo que pode ser questionado, tudo aquilo que pode ser descoberto, tudo aquilo que pode ser reformulado. Ou seja, tudo aquilo que é conhecimento humano, ele necessariamente ele tem bases filosóficas e a filosofia está ali presente, né? Seja engenharia, seja lá o que for, cara. Essa é a minha visão, certo? E eu acho difícil alguém refutar isso, tendo em vista que tudo aquilo que você faz é abarcado por essa perspectiva de conceitos e conceituações, e vão haver questões que vão para além daquele determinado conhecimento técnico, né? Então, é por isso que eu vou falar um pouco hoje aqui da questão da filosofia da matemática, né? A filosofia da matemática é uma área relativamente nova, né, que vai se debruçar justamente diante dessas perspectivas, dessas conceituações dentro da própria matemática, não dos problemas diretamente da matemática que a própria matemática vai poder resolver, né? A matemática dentro do seu recorte, né? Enquanto ciência, enquanto seus problemas propostos por sua vertente matemática, mas vai se perguntar pelas conceituações da matemática, de como a matemática vai se relacionar para com o mundo, quais são os parâmetros, né, que a matemática de um modo geral vai se utilizar e vai se valer para poder criar determinadas concepções de conexões com a realidade, né, em determinado modo. Então, eu vou ler aqui o livro Filosofias da Matemática de Jairo José Silva, alguns trechos, para poder ir pontuando aqui algumas questões que eu acho extremamente interessantes aqui nesse livro, né? Então, ele diz o seguinte, vamos começar aqui, eu estava falando de Aristóteles, né? Vou pegar o trecho que ele fala aqui desde os gregos antigos. Desde os gregos antigos, que praticamente a inventaram, ou seja, a matemática, até hoje, a matemática dá origem a problemas que ela mesma não pode resolver. Não me refiro àqueles famosos como a duplicação do cubo ou a quadratura do círculo por régua e compasso, a solução da equação do quinto grau por radicais ou o último teorema de Fermat.
que desafiaram a inteligência de matemáticos por séculos, mas que foram resolvidos de sua resolução, ou outros. Nem aqueles problemas que ainda neste momento estão à espera de solução, como a hipótese de Riemann. Tenho em mente que problemas de um tipo especial, que em geral surgem em momentos de crise do pensamento matemático, mas que podem aparecer a qualquer momento, desde que nos coloquemos a certa distância da matemática e a encaremos como algum estranhamento. As questões a que me refiro não são problemas de matemática, mas são problemas sobre matemática. Alguns têm caráter geral e surgem assim que contemplamos a matemática de uma perspectiva reflexiva. Por exemplo, a zoologia estuda animais, a astronomia os corpos celestes. O que estuda a matemática? A resposta óbvia. A matemática trata de números, figuras e outros objetos abstratos do gênero, mas com a solução é fonte de novos questionamentos. Pois o que são, afinal, os números, as figuras e os outros objetos matemáticos que a realidade atribui-lhes? Que realidade atribuir-lhes, né? São meras invenções nossas ou existem independentemente de nós? E caso afirmativo, que lugar habitam, já que não são objetos espaço-temporais? Aí vai remontar a questão de Platão, né? Platão, lá desde Timeu, de certa forma influenciado pela escola pitagórica, né? Influenciado por Pitágoras, né? Que de certa forma vai entender que o fundamento das coisas dentro da perspectiva, não Pitágoras, mas Platão, vai entender que dentro da perspectiva do seu mundo das ideias existem as formas são imutáveis, né? E tudo aquilo que constitui-se a partir dessas formas são constituídos por, entre aspas, formas matemáticas. Não é bem exatamente isso que ele fala nesse sentido, mas a conclusão que Platão vai chegar é justamente essa, né? Que de certa forma há um determinado formato, há determinadas formas que são mensuradas através de concepções matemáticas, né? Que constituem o todo da realidade, que constitui inclusive essa percepção de fundamento da realidade, que está calcada nessa noção de uma representação do mundo ideal através do mundo material, né? Então Platão vai entender que há essa correspondência direta entre matemática e realidade de algum modo. Então, há também problemas com caráter mais local que aparecem no contexto de determinadas práticas e teorias matemáticas, como eu já tinha dito anteriormente, né? Há determinadas práticas que se valem de concepções matemáticas, mas que por muitas vezes precisam ser redirecionadas para outras concepções que não estão dando conta mais daquela determinada realidade. A nível de exemplo, a questão da física quântica, da mecânica quântica em detrimento da mecânica tradicional, né? A partir de um determinado modo, vai ser utilizado um determinado cálculo para verificar como podemos prever os movimentos a partir de uma concepção da mecânica tradicional. E a partir de um determinado momento, os físicos vão entender que aquele cálculo da mecânica tradicional ele não está dando conta do movimento da realidade, em detrimento da realidade, a partir de uma verificação, de uma transição, de uma experimentação na realidade, a partir da movimentação de luzes que são experimentadas através dessa concepção física. Então vai surgir a mecânica quântica, que vai trazer outra perspectiva de cálculo baseada em outros pressupostos, que vai nos trazer um tipo de cálculo que vai se referenciar de um modo diferente. E aí existe uma gama de outros parâmetros filosóficos, inclusive, dentro dessa concepção, que vão pautar qual teoria vai ser melhor utilizada dentro daquele determinado contexto, daquele experimento, em detrimento da realidade, né? Então, de teorias matemáticas, ou seja, a própria matemática, enquanto questionamento de pressuposto de base para encarar a realidade, ela não pode ser analisada através da própria matemática, certo? Então são questões de metodologia, ontologia, epistemologia, ou seja, questões necessariamente filosóficas, que só podem ser objeto de reflexão filosófica, certo? E tanto a crítica de Platão ao construtivismo de uma linguagem matemática de seus contemporâneos, quanto a recusa por parte de Aristóteles e de Brouwer do método de redução ao absurdo, só podem ser compreendidas no interior de suas filosofias. A matemática é fonte constante de questionamentos que transbordam todos os seus limites e requerem um contexto propriamente filosófico para serem adequadamente tratados.
Então só vou retomar aqui essa questão aqui de Platão aqui, porque eu acho que há também problemas com caráter mais local que aparecem no contexto de determinadas práticas e teorias matemáticas. Por exemplo, é correto usarmos como os geômetras gregos da antiguidade, uma linguagem construtiva e matemática. Por exemplo, construa um triângulo equilátero dado um dos seus lados, como pede o primeiro problema proposto nos elementos de Euclides. Platão, como veremos, achava que não, porque para ele os objetos matemáticos, triângulos, por exemplo, preexistem e são independentes de nossas atividades. Ou seja, como eu tinha falado ali anteriormente, porque eu li rápido, Platão entendia que havia esse fundamento matemático que poderia ser equiparado a uma noção ontológica que estava no fundamento das coisas, e para poder explicar a realidade, além da prática matemática, era necessária a prática filosófica e a astronomia, né? Para Platão eram essas as ciências, entre aspas, mais importantes na sua época. Então ele entendia que o triângulo, de certa forma, constituía toda a realidade, tudo aquilo que nós entendemos como realidade. Aí na época de Platão ele entendia que os triângulos já pré-existiam a uma determinada concepção ou uma acepção matemática. O que isso quer dizer aqui para o nosso contexto? É que, de certa forma, a matemática ela vai depender de determinados pressupostos filosóficos para poder existir e para poder ser aplicada na realidade. Enfim, é isso.